Glória a Deus pelas mamães, que vocês possam ter tido um dia abençoado e glória a Deus pela vida de cada mamãe que tem se dedicado, que tem cuidado, que tem com certeza se entregado integralmente e para cuidar, para amar, para fazer homens e mulheres e preparando-os para uma sociedade que reflita mais a paz de Jesus, a graça de Jesus. Então, parabéns pelo dia de vocês. Vocês merecem. Salva de palmas mais uma vez, mamães. Queria que você abrisse comigo no texto de Lucas, capítulo 2, verso 42 a 52. Nós vamos falar um pouquinho a partir desse texto. Lucas 2, 42 a 52. Vamos ler então, palavra de Deus. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra, que é nossa bússola, que é nosso mapa, que é nosso farol, que é o nosso guia. Nós queremos ser transformados por Tua palavra, que nos revela o Salvador, que nos revela aquele que nos reconciliou com o Pai. Que o Teu nome seja adorado e exaltado, Senhor, essa noite. Que só a Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, como já cantamos essa noite. A gente continua com um coração ali no sul, para toda aquela tragédia, e oramos, Senhor Deus, com um coração sangrando, crendo que o Senhor é o Deus que provê, que cuida e que restaura todas as coisas. Então continua, Senhor Deus, provendo e abençoando aquele povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Numa sociedade ante Deus que busca seu próprio caminho e sua própria verdade, a ideia da maternidade vem sendo atacada com unhas e dentes sob uma visão distorcida de que maternidade e dominância são sinônimos. Na cabeça das feministas, ser mãe é ser de uma classe inferior, ser alguém com privilégios limitados. Essa é uma ideia que se popularizou por causa de um livro chamado Segundo Sexo, da filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir. Publicado em 1949, sua frase mais célebre e conhecida entre as feministas é: não se nasce mulher, mas torna-se mulher. Esse livro nasceu para refutar o determinismo biológico que reserva às mulheres um destino social de mães. A maternidade era, segundo Beauvoir, a causa principal da dominação do sexo masculino sobre o feminismo, ou feminino.
Com base nesta evidência, a crítica feminista considerava a experiência da maternidade como um elemento chave para explicar a dominação de um sexo sobre outro. O lugar das mulheres na reprodução biológica, gestação, parto, amamentação e consequentes cuidados com as crianças determinava a ausência das mulheres no espaço público, confinando-as ao espaço privado e à dominação masculina. Nada de novo neste pensamento, pois assim o inimigo enganou Eva, fazendo-a duvidar da bondade de Deus e levando-a a viver de forma autônoma. A autonomia do casal só trouxe morte, destruição e muito sofrimento, gerando assim uma guerra relacional sem precedentes, aos quais o casal deveria se submeter, ou seja, aquilo que era bênção, os papéis definidos e complementares aos quais o casal deveria se submeter, foram transformados em uma disputa para ver quem domina, quem manda, quem se submete. Neste destronar de Deus, transformamos então as diferenças que eram bênçãos dadas por aquele que é sábio, que conduz todas as coisas sabiamente. Transformamos isso em maldições, distorcendo assim cada aspecto dos papéis que nos foi dado. É aquilo que Deus disse, né? Agora o teu desejo será contra o teu marido. Você vai tentar dominá-lo, você vai lutar para tomar a frente, mulher. E ele vai resistir de maneira violenta, porque o pecado entrou. Porém, o cristianismo, nós que cremos, seguimos uma via diametralmente oposta, pois para nós cristãos, a maternidade é uma bênção, e Deus deu este privilégio a você, mamãe, a você, mulher. Glória a Deus. Isso é um privilégio. O útero é um ambiente perfeito para o desenvolvimento da vida. Depois do nascimento, nutrição, toque, experiência do amor físico. Tudo isso gerando assim intimidade e crescimento para a criança, segurança para a criança. E assim as mães, por proximidade, têm o privilégio e a responsabilidade na educação e formação espiritual do caráter dos filhos. Amém, mamães? Hoje é seu dia. E que tal falarmos um pouco da mãe do Salvador e vermos por meio da vida dessa serva fiel alguns aspectos que a ajudaram na árdua tarefa da maternidade. Nós queremos falar então de Maria, como foi dito. E nós queremos trazer aqui uma visão que podemos tentar dizer assim, de uma visão equilibrada sobre Maria. Porque nesse multiverso religioso, uns levam Maria ao posto de salvadora, de aquela que nos leva ao Pai, onde a Bíblia não declara de maneira nenhuma, porque nenhum pecador pode levar o outro a Deus. Mas também nós não queremos resgatar a visão da Maria que fica lá como alguém que não tem nenhum valor, onde os evangélicos tentam, por medo de cair numa certa idolatria, não falar sobre Maria, de maneira nenhuma. Assim como nós falamos de Moisés, de Davi, nós queremos também falar de Maria, essa serva que foi fiel e que recebeu da incumbência do próprio Deus um desafio tremendo. E talvez você, mamãe, se identifique um pouco por causa dos desafios maternos. Por causa daquilo que Deus lhe deu e como você aí tem lutado, orado, chorado, assim como nós que somos pais, temos filhos, também temos lutado e chorado. Então, com Maria não foi diferente. Essa mulher que era uma serva fiel viveu os seus dramas. Quem era Maria então? Nós vimos isso domingo passado, o pastor Hamilton trouxe aqui uma mensagem poderosa, uma introdução maravilhosa sobre Maria. Então nós queremos só relembrar algumas coisas.
Maria era uma jovem adolescente que tinha entre seus 13 e 16 anos. Era uma jovem pobre, que estava prometida em casamento a um homem chamado José, e a Bíblia fala que esse homem era justo. E ambos eram descendentes de Davi. Em Lucas 1, 26 em diante, nos diz que era o 6º mês da gestação de sua prima Isabel, mãe de João Batista. Maria então recebeu a visita do anjo Gabriel, aquilo que se transformou na mensagem de Natal, né? Aquela imagem que está no nosso coletivo religioso, de Maria recebendo então a visita inesperada, gloriosa e desafiadora do anjo, falando a respeito do chamado que Deus tinha para ela. Ali ela recebe a notícia de que seria mãe do Salvador. Maria era uma jovem, crente e fiel ao Senhor, conhecia bem a palavra de Deus e sabia das implicações do chamado a qual recebera. Ao ouvir o anúncio do anjo, Maria não titubeia na resposta, ela se coloca à disposição de Deus. Maria então se mostra uma mulher submissa, mesmo entendendo as implicações de tal chamado. No verso 38 do capítulo 1 de Lucas, ao ouvir as notícias sobre a gravidez, Maria responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa é Maria, se colocando à disposição. Warren Wiersbe diz que o termo traduzido por serva era usado para a serviçal mais humilde da casa, que mostra o quanto Maria confiava em Deus e pertencia a Ele de corpo, alma e espírito. Como serva, ela iria se submeter aos planos do Senhor. Mas nós não podemos nos enganar, porque ao aprofundarmos no contexto, entendermos um pouco o contexto histórico daquela época, coisas estavam em jogo quando Maria decide então se submeter aos planos de Deus. A priori, sua resposta não nos revela o alto preço dessa missão. Mas Maria, ao aceitar tal chamado, se submete a punições que são consequências daquilo que aparentemente parece ser uma gravidez ilícita. Já pensou sobre isso? Maria é uma jovem virgem, prometida em casamento, e aquilo já era um casamento. Ainda não viviam juntos, ainda por causa de um ano, né, que tinham. Mas ela já era considerada esposa de José. E aí de repente surge o boato, a conversa, o fuxico, o burburinho. Você ouviu? Maria grávida? Você já pensou sobre isso? Já ouviu? Alguém diz que Maria está grávida e parece que não é de José. Quais são as consequências de uma aparente gravidez ilícita? Quais eram as consequências que Maria, ao dizer, eis aqui a tua serva, faz conforme a tua vontade? Quais consequências ela estava se submetendo ao dizer sim para tal missão? Primeira coisa, morrer por apedrejamento. Em caso de adultério, a mulher seria levada e o marido seria o primeiro a dar a pedrada. Ela poderia sofrer um vexame público nas investigações, na sondagem, para saber que tipo de gravidez estava acontecendo ali, por que aconteceu, se era de fato aquilo que ela falava, se era verdade. Então ela sofreria vexame público, ela teria sua intimidade exposta, ela perderia o seu esposo, ela tomaria uma porção de águas amargas, que era determinado lá em Levítico, para casos como esse, onde o marido suspeitava de que sua esposa teria um caso extraconjugal, um caso de adultério. Então, se o esposo, por acaso, suspeitasse, ele submetia a sua esposa
há alguns exames, e um deles era tomar uma água amarga, e se por acaso ela fosse culpada, essa água amarga iria ter alguns efeitos no corpo de Maria. Ela ia inchar, ela ia ficar deformada, enfim, consequências disso. Mas caso isso não acontecesse ao tomar as águas amargas e o marido não estivesse satisfeito com isso, ela se submeteria à vexação pública, ou seja, ela teria os seus peitos à mostra, os seus seios à mostra, para que todos pudessem ver. E até provar se ela era inocente ou não, ela passaria por tudo isso. Já imaginou um chamado desse? Nós cantamos muito, né? Eu tenho um chamado, eu quero um chamado, meu Deus me deu um chamado. Mas, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender sobre o chamado é que o chamado não tem a ver conosco, mas tem a ver com Deus. E é árduo o chamado. Nós precisamos abrir mão. Nós precisamos, muitas vezes, sepultar sonhos. Nós precisamos queimar as nossas casas. Nós precisamos deixar amigos. Nós precisamos viver, às vezes, de maneira solitária por causa do chamado de Deus. A submissão de Maria à vontade de Deus pode ter sido usada, e escute isso, para educar Cristo em aceitar e ser obediente ao Senhor. Como uma mulher temente, ela influenciou Jesus a temer e obedecer ao Senhor em todas as coisas, tanto pela palavra como pelo exemplo. Que grande exemplo para aquela criança que viria ao mundo com um propósito definido. Ele viria para dar a sua vida, para sofrer vexação pública. Ele viria para morrer. E ele tinha dentro de casa um exemplo. Papais, mamães, nós somos chamados para ser exemplos para os nossos filhos. Eu e você temos tão grande responsabilidade de viver uma fé, não uma fé superficial, mas uma fé autêntica, que impacte a vida dos nossos filhos. Maria, e eu quero lembrar isso para vocês, o pastor Hamilton lembrou, não foi eternamente virgem. Não foi virgem para sempre. A Bíblia mostra que ela e José tiveram muitos outros filhos. Em Marcos 6,3 lemos, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. O casal jovem conhecia a Escritura e com certeza se regozijava com cada filho que nascia, seguindo aquilo que a Bíblia fala em Salmo 127:3. Os filhos são recompensas do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Com certeza eles conheciam esse verso. Com toda a experiência materna, Maria não esteve isenta, irmãos, dos desafios que você, mamãe, diariamente enfrenta. Ela teve momentos de angústia com Jesus, como lemos aqui, no nosso texto de abertura. Jesus sumiu por 3 dias, ele esteve ausente do olhar materno de Maria. E ela viveu essa aflição natural que todas as mamães experimentam. Maria perdeu seu filho de vista. Mas há outros desafios. No livro Maternidade Ressurreta, das autoras Emily e Laura, elas nos trazem alguns dados interessantes sobre mamães de primeira viagem. De acordo com um estudo do Barna Group, 95% das mamães dizem que precisam melhorar em pelo menos uma área da vida. Você se identifica com isso? 80% dizem que se sentem oprimidas pelo estresse. 70% dizem que não descansam o suficiente e mais de 50% se sentem
excessivamente desgastadas e insatisfeitas com o fardo de conciliar trabalho fora e vida doméstica. Você se identifica com isso, mamãe? Maria, com certeza, viveu seus dramas. E ainda haveria mais coisas, viuvez, ter que criar as crianças sozinhas, ter que administrar os sentimentos dos filhos com Jesus, os fuxicos de talvez Jesus ser um filho bastardo, talvez as intrigas dos irmãos que se consideravam legítimos, e ouvirem uma história estranha de que Jesus foi concebido pelo Espírito. Imagina só essas coisas. E mais do que isso, ela sofreria um golpe, por ela ser a mãe daquele que iria levar e purificar os nossos pecados. Lucas 2,35 diz: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Maria recebeu essa profecia. Maria, não, o seu sofrimento não começou, ainda vai ter algo extremamente doloroso que você passará. Mas sabe o que é que Maria, qual era a postura de Maria diante disso? Maria guardava todas as coisas. O termo guardar ou meditar se refere a juntar as coisas, ou seja, ela procurava um padrão que a ajudaria a entender a vontade de Deus na vida de Jesus. Isso aqui é um eco da sua resposta ao Senhor, de se colocar nas mãos de Deus e se submeter a tudo. Neste caso, a profecia de que ela sofreria a dor de uma espada, ultrapassando o seu coração, mostrava que não seria fácil sua vida. Ela sofreria várias dores, mas com certeza de que aquele que era Senhor, pagaria um preço muito maior por seu resgate e os resgate do seu povo. Jesus pagaria um preço maior e pagou. Ela sabia que o que estava por vir seria difícil. Sim, a maternidade exige esforço, dedicação, incertezas. Maria ainda assim mantinha sua identidade em Deus. Ela sabia e tinha consciência que sua missão fora dada pelo Senhor e que Ele proveria recursos para ela seguir adiante nessa tarefa. A maternidade de Maria ensina a você, mamãe, que os planos de Deus para a vida dos nossos filhos são melhores e nós devemos aceitá-los. Em tudo ela meditava. E nós podemos ver com isso então a influência de Maria diante de uma resposta positiva do chamado de Deus. Essa influência que vem também conosco como pais e mamães, que devemos influenciar nossos filhos, mesmo irmãos, mesmo sabendo que eles podem não receber, eles podem num primeiro momento não viver a fé na prática. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 15, e são muitos desafios. A gente vive em culto, tenta viver de uma maneira que honre a Deus, mas cabe o Espírito de Deus no tempo certo, no momento certo, fazer a sua obra. Enquanto isso a gente vai plantando, porque confiamos que a palavra no tempo certo irá florescer para a glória de Deus. Talvez isso seja um consolo para você que vive os dramas, mas eu estou criando ele no caminho do Senhor. Espera, no tempo certo a palavra irá frutificar para a glória de Deus. Amém? O verso 52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Maria, como mãe, foi alguém que influenciou Jesus. A Bíblia diz que Jesus aprendeu. Ele foi 100% homem, irmãos. Ele era 100% Deus, 100% homem, o mistério da encarnação. E como Deus, Ele sustentava todas as coisas com a palavra, com sua palavra.
Mas como homem, ele aprendeu a balbuciar as primeiras palavras. Ele aprendeu a andar. Ele aprendeu a rabiscar, ele aprendeu a calcular. Porque ele era homem. E como homem, ele tinha que abrir mão, ele teve que abrir mão da sua glória, para que fosse 100% homem. Jesus tinha as necessidades. Ele chorava, ele suava, ele fazia suas necessidades básicas. Homem, 100%. Ele aprendeu como uma criança normal. Assim seus pais tiveram influência sobre ele. Quando vemos algumas atitudes de Jesus em seu ministério, vemos algumas dessas influências vindas do Magnificat de Maria. Já pensou sobre isso? Aquela resposta de adoração ao Senhor. O Magnificat de Maria é uma resposta em adoração ao Deus que a salvou, ao Deus que mandou a ela um Salvador, ao Deus que operou todas as coisas na história do seu povo e agora se colocava à disposição para salvar o mundo, e ela seria alguém usada para isso. Então ela responde em adoração. E olha como o Magnificat pode ter sido uma influência na vida de Jesus. Por quê? Porque aquilo dali não era só palavras balbuciadas ao vento. Mas quando você vai ler o Magnificat na ira, você vai ver muitos e muitos textos bíblicos do Antigo Testamento. Maria era uma jovem que tinha a Bíblia na mente e no coração e vivia isso. Uma crente fiel. Pecadora, sim. Dependente da graça, sim. Alguém que precisava de um Salvador, sim. Mas era alguém fiel a Deus, ela tinha a palavra na mente e no coração. A influência de Maria na vida dos filhos. Isso nos chama a atenção. Scott McKnight, em seu livro A Verdadeira Maria, nos traz algo extraordinário sobre isto. Ele diz, primeiro, assim como Maria exclamou, santo é o teu nome, assim Jesus ensinou seus seguidores a orarem ao Pai, santificado, santo seja o teu nome. Segundo, assim como Maria exultou com a chegada da comida, o alívio da pobreza e a exaltação daqueles que eram oprimidos quando ela proclamou, encheu de coisas boas os famintos, assim seu filho, Jesus, abençoou o pobre e alimentou os famintos. Assim como Maria viu Deus trabalhando, derrubando os governantes de seus tronos, assim Jesus regularmente dizia palavras fortes para os líderes políticos e religiosos sobre injustiça e corrupção. Como Maria conheceu a misericórdia de Deus por ela, por sua prima Isabel e por seu povo Israel, Jesus ficou famoso por suas obras de misericórdia e atos de compaixão. Como Maria desejou a redenção de Israel, como Simeão, Ana e todos os outros poderes justos, da mesma forma o coração de Jesus se condoeu pela condição de Israel e ele ansiava pelo seu retorno. Assim como é quase certo que Maria ficou viúva, Jesus saiu do seu caminho para ajudar as viúvas em suas tribulações. Olha a influência da mamãe na vida do filho. Já pensou, queridos, sobre isso? O desafio que Deus nos deu como pais, o desafio que Deus lhe deu, mamãe, para ser influência na vida do seu filho, da sua filha. Houveram mamães também influentes na vida de outros filhos que fizeram a diferença. Mônica era uma cristã fervorosa, que mesmo sofrendo nas mãos de um marido violento e adúltero, ouça isso aqui. Mônica sofria nas mãos de um marido violento e adúltero. Sabe o que ela fez? Ela suportou com fé e paciência tudo que sofria. Voltando sua atenção para os seus 3 filhos e se dedicou à maternidade. Ela era nada mais, nada menos do que a mãe de Santo Agostinho. Certo biógrafo escreveu: Agostinho bebeu de Cristo em seu leito materno. Assim que começou a falar, ela o ensinou a balbuciar uma oração.
Assim que ele começou a entender, ela o ensinou em uma linguagem apropriada para a sua idade, as grandes verdades da fé cristã. Ela foi sua primeira professora, sua primeira instrutora na escritura e na sã doutrina. Um dia todo o investimento frutificou, e Agostinho se tornou um dos maiores teólogos da história depois do apóstolo Paulo. Essa é a influência que uma mãe tem sobre o filho. Você, mamãe, tem um poder que vem da palavra e do Espírito de Deus de transformar seus filhos em homens de Deus para a glória de Deus. Amém. E não há nenhuma condição, seja ela de opressão, seja ela de abandono, seja ela de perda, seja ela de dor, que justifique o investimento na vida dos filhos. Por quê? Porque o cristão sabe que a sua trajetória, ela é conduzida por um Deus sábio, que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, Ele sabe que o seu futuro é glorioso, porque a sua vida está nas mãos de Cristo. Você se alegra com essa verdade? Você consegue ver isso lá na frente? Eu tenho uma mamãe sofredora. Eu tenho uma mãe que sofreu com um marido adúltero, bêbado, que gastava um dinheiro com tudo. 4 filhos, 2 com problema de saúde, aos quais levaram a óbito. Perdi o meu segundo irmão há um mês atrás, pela anemia falciforme. Há 13 anos, um de 21, esse de 42 anos. E eu lembro que quando criança, saindo da fase da infância para a adolescência, minha vida muitas vezes foi dentro de um hospital, porque eu era o filho mais velho. Meu pai ausente, ou com muitas mulheres. Minha mãe tendo que trabalhar, e eu tendo que cuidar dos meus irmãos, ou ficar com meus irmãos no hospital. 4 filhos. Eu lembro das palavras da minha mãe dizendo: nunca ponha um cigarro na sua boca, senão você vai apanhar tanto. Todos os meus amigos fumavam maconha, droga. E aí, Daniel, não, obrigado, porque as palavras ressoavam. Você apanhava, levar uma pisa. Sabe o que aconteceu? Com 13 anos eu me converti. Depois meus irmãos, depois o outro irmão, depois o outro irmão. Aquela mulher guerreira, que disse assim: eu vou trabalhar para sustentar meus filhos. Eu vou dar tudo para sustentar meus filhos. As marcas, a força daquela mulher imprimiram em mim uma vontade de fazer o que é certo para a glória de Deus. Ô mamãe, não justifique o seu sofrimento na negligência do seu filho. Deus pode transformar esse sofrimento em algo glorioso para a glória dele. A Bíblia fala que Jesus aprendeu. Ele cresceu. E o que é preciso para crescermos? E como crescemos de maneira saudável? As pesquisas sempre apontam que para um ser humano crescer de maneira saudável, a influência dos pais, escutem isso, papais e mamães, é primordial. Outra pesquisa do Instituto Barna, que saiu anos atrás, fez uma entrevista com alguns homens e mulheres adultos, que chegaram aos 21 anos de idade.
E o Instituto Barna foi atrás para fazer uma pergunta para eles. Por que que vocês, com 21 anos, que já têm autonomia para sair de casa, se sustentam, trabalham, por que que vocês ainda permanecem na igreja? Eles fizeram essa pergunta. E há uma resposta bem interessante sobre por que que eles, filhos de cristãos, ainda permaneciam na fé cristã. Deixa eu te dar 3 respostas aqui. Primeiro, porque os pais, mesmo falíveis, que brigavam, que tentavam se ajustar, mas esses pais, ao brigarem, ao se ajustarem, pediam perdão um para o outro e pediam perdão para o filho. Eles iam lá nos filhos, conversar e falar, olho no olho. Sua mamãe e seu papai brigaram. Não era o que Deus queria, mas nós aqui pedimos perdão um para o outro, estamos pedindo perdão para você. Segunda coisa, os pais tinham uma vida de oração e uma vida de leitura bíblica constante. Os filhos testemunhavam a leitura bíblica e a oração diária dos pais e das mães. Eles falavam, aquilo aquecia o nosso coração. Porque nós vimos coerência na confissão e na prática. Coerência, uma vida coerente. A terceira coisa que eles responderam é que os pais que diziam ser cristãos e participar de uma comunidade eram crentes ativos, eram crentes que serviam, eram crentes que estavam dispostos a estar aqui pagando um preço, mesmo com uma rotina de trabalho às vezes puxada. Eles diziam, mas nós vamos servir a nossa comunidade local. Sabe o que a gente está vivendo nos dias de hoje, irmãos? E como um pastor que recebe pessoas, chora com pessoas, é que há uma distância enorme entre a confissão e a prática. O cara continua dizendo, eu estou na ira só por hoje. E aí o só por hoje vira o amanhã, ele diz, eu estou na ira só amanhã. Ele continua sendo um bruto. Ele continua sendo orgulhoso. Ela continua sendo briguenta, preguiçosa. Ela continua desrespeitando o marido na frente do filho. Ela não honra o marido não honra a esposa. Mas aqui no domingo está, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. E o filho olha e diz, hã? O seu filho, o meu filho, só vai saber quem é Deus de fato quando manifestarmos Deus na nossa vida diária. Irmãos, mesmo sendo pecadores, Deus nos dá a graça de manifestarmos a glória de Deus. Transforme a sua casa num céu, que a sua casa seja um pedaço do céu na vida do seu filho. Amém? O problema é que há muitos lares onde a casa parece um inferno. Porque há uma discrepância gigante, há uma distância gigante entre a confissão. Eu amo Deus, Deus é meu Senhor. Mas quando a coisa aperta, começa a murmurar. Não, mas Deus é bom todo tempo Deus é bom. Mas eu não consigo louvar a Deus e declarar a bondade de Deus quando a coisa aperta. Em nome de Jesus, que essa noite a gente saia aqui por meio de um transformar renovador da nossa mente, de que o Espírito nos leve a adorá-lo, mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos.
Maria revela pelo menos 3 atitudes. Primeira coisa, ela era uma mulher humilde, uma serva submissa aos planos do Senhor. Alguém que olhava e falava: Senhor, eu me submeto, porque eu sei o Deus em que eu creio. Você conhece o Deus que você crê? A gente cantou essa noite aqui. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Mas como é que isso acontece no dia a dia? Maria conseguia viver humildemente. Uma outra coisa que nós aprendemos com ela, disposição. Ela foi uma serva do Senhor disposta a pagar o preço para criar e educar seus filhos no caminho de Deus. Não foi fácil. De maneira nenhuma, não é fácil. E ela foi alguém que entregou. Ela sabia que seu filho não era seu. E que ao juntar as peças, sabia que ele deveria morrer e se entregar em favor dela e do mundo. Ela diz: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela sabia que precisava de um Salvador. Ela sabia que ela deveria entregar seu filho, para que seu filho pudesse morrer. Jesus Cristo, Ele era o único que poderia se entregar por ela e por toda a humanidade. Ele era o único. Ela não podia se salvar, ela tinha consciência disso. Porque era pecadora, dependente da graça. Então ela abre mão e ela entrega seu filho, ela prepara seu filho. Sua fé no Senhor a fez se submeter e continuar firme, mesmo diante de tamanha provação. A resposta confiante de Maria foi entregar-se a Deus como serva submissa. Ela experimentou a graça e creu na palavra de Deus, portanto pôde ser usada pelo Espírito para cumprir seus propósitos. Ela tinha disposição em pagar o preço para criar os filhos e educá-los no caminho de Deus. Uma lição devemos aprender com ela: em nossa ânsia por querer ter sucesso, perdemos o foco. O sucesso de Maria na maternidade foi em se submeter e depender de Deus em tudo. Por isso ela guardava todas as coisas no coração. Suas palavras ecoavam em suas atitudes: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quantas mulheres essa noite estão dispostas a dizer isso? Que aconteça comigo conforme as tuas palavras, Senhor. Está pronta aí, querida? Está pronta para pagar o preço? Maria era uma mãe dependente de Deus e confiante no plano redentivo do Senhor. Eu queria terminar com isso que aconteceu conosco. A gente vivendo os dramas, né? Mais um filho, nasce um filho, e agora tem que mudar tudo. Esposa trabalhando, agora com nascendo o filho. Vamos ter que abrir mão e nada contra. Cada um administra a sua maneira, mas para nós era melhor que a Jaque estivesse 100% dedicada a isso, enquanto ministério pastoral, que exige muitas coisas, precisava continuar. Então, nós decidimos pagar o preço, e a Jaque, por vontade própria, por iniciativa própria, diz: vou sair do emprego, vou me dedicar aos meninos, e tudo certo, vamos lá. Então, salário corta, ajustes, e vamos fazer as mudanças. Plano de saúde, tira aí, vamos depender da saúde que vem do céu. Amém? Cuidar do corpo, né? Escola, menino, escola particular, escola pública. Não! Escola pública não, meu Deus. Só que a consciência que nós sempre tivemos é que os nossos filhos estarão
perdidos ou na escola pública, ou na escola particular, ou na escola da freira, ou na escola evangélica, se nós como pais não incutirmos na mente dele, dentro de casa, o evangelho de Jesus. Eles estarão perdidos em todo lugar. Não é a escola que vai definir o seu filho. É como você tem investido no seu filho hoje. E fala com os amigos, tira, não, vocês estão fazendo uma loucura, que é isso, irresponsabilidade. Então, papai, nós vamos tirar? Não pode pagar, a gente não vai ficar no vermelho. Tira aí. E tiramos. De fato, tivemos algumas experiências, algumas agradáveis, outras desagradáveis. Mas 3 anos depois, 1 ano atrás, mais ou menos, 1 ano e meio atrás, o nosso filho se submete a uma prova aqui no Farias Brito e ele passa. E depois o pessoal do Farias Brito liga e diz, olha, nós queremos submeter seu filho a uma outra prova para a turma olímpica, ele tem um perfil olímpico. E aí ele passa e recebe bolsa 100% integral. E aí, já 8 meses depois aqui, 9 meses, preparatório do Ítalo, mais famoso do Brasil, que investe, traz gente, liga para a gente e diz assim, olha, nós queremos seu filho, ele vai receber bolsa 100% integral. Lá o nosso filho está no melhor colégio que prepara para o Ítalo em todo o Brasil, de graça. O pequenininho, o Theo, fitness. A mãe é fitness, né? O dono de uma escola tocado pelo Senhor, ele me falou, cara, Deus me tocou. Nós queremos dar uma bolsa 100% integral para o seu filho. E nós vamos mandar que o carro o pegue e o deixe todos os dias. Vocês não vão pagar absolutamente nada. Eu estou testemunhando isso, irmãos, só para dizer para vocês que o Deus que cuidou de Maria, o Deus que cuidou de Abraão, Ele cuida de mim, cuida de você. Nós só precisamos depender dEle. Nós só precisamos confiar nele. Nós só precisamos nos submeter aos planos dEle. É Ele quem conduz a nossa vida. Ele faz maravilhas? Faz. Ele é grande? É. Então se renda a essa grandeza do Senhor e coloque nele toda a sua esperança. Mamães, não desista do seu papel, mesmo que as coisas não estejam tão boas, mesmo que o maridão aí esteja vacilante, talvez ele não é o cara que conduz muito bem a Bíblia, mas você pode ser a companheira que vai levá-lo a estudar mais a Escritura. Você pode ser a companheira, ele não articula bem a palavra, mas você pode pegar e dizer, meu amor, deixa então eu articular aqui, e a gente faz junto. E com certeza, isso será bênção. Nossos filhos têm um hábito da leitura, tanto pequenininho, 9, como de 15, leitura bíblica, lendo a Bíblia toda, porque eles têm visto o pai e a mamãe lendo a Bíblia todos os dias. Se desafie a viver para Deus de maneira coerente, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então eu queria orar com você. Eu queria que a gente declarasse mais uma vez a grandeza de Deus aqui. Eu queria que nós adorássemos a Deus. Nós estamos falando sobre como Deus trabalhou na vida de Maria. Mas Maria é alguém igual a você. Você é igual a Maria. Sabe qual é a diferença? Porque ela decidiu depender de Deus. Decida essa noite depender de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito trabalhe no coração das famílias, das mamães, que nós possamos ser dependentes de Ti. Que o Teu Espírito haja em nosso meio.
e que seja para a tua glória. Levante mães corajosas, pais corajosos, famílias corajosas. Ó Senhor, Tu és grande. Nós cantamos essa noite aqui. Tu és Senhor, Tu és soberano.